E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Seperaio, eu tenho feito aqui no canal Peperaio Hardware vários testes com vários tipos de componentes, vários comparativos, já há alguns anos. Então, se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer o trabalho. E hoje é dia de review, galera, GTX 1050, modelo mini da Zotac, 2 GB. Olha só o tamanhozinho dessa placa sem conector de alimentação, baixíssimo consumo de energia, e ela oferece aí um bom nível de desempenho na faixa de preço dela. Essa placa está custando R$ 529, esse modelo específico, porém você já tem GTX 1050 por R$ 479, os preços estão caindo conforme vai passando o tempo, ok? Galera, essa placa, como vocês estão vendo, ela é um clone da GTX 1050 Ti Mini, que eu fiz review no ano passado. Mesmo visual, a GPU é uma variante daquela, então elas usam a mesma GPU, porém na 1050 existem algumas especificações reduzidas, como por exemplo a quantidade de CUDA cores, além, é claro, da quantidade de memória. Essa placa tem 2 GB contra 4 GB da GTX 1050 Ti Mini, ok? O objetivo dela é entregar um bom nível de performance para esportes, como CSGO, Dota 2, é uma plaquinha muito forte, suficiente para rodar esses jogos, e é uma placa boa também para rodar qualquer tipo de jogo do mercado, como GTA V, BF1, Resident Evil 7, enfim, os jogos, os lançamentos, essa placa roda todos eles. É claro que a qualidade gráfica varia conforme o jogo, alguns a gente consegue rodar no alto, no médio, e alguns mais pesados a gente vai ter que rodar no low. Hoje eu vou mostrar para vocês lado a lado os comparativos com a RX 460 de 2 GB, que é a concorrente dessa placa. Esse aqui é o modelo Red Dragon da PowerColor, que em breve vai ter review completo aqui no canal também. Então hoje é a guerra das GPUs baratinhas de 2 GB. Vamos ver qual se sai melhor em performance, em custo-benefício, e é isso aí. Bom, então como vocês estão vendo, a placa tem uma construção extremamente simples, toda em plástico, sem LEDs, sem detalhes chamativos, né? E é uma placa muito pequena. Esse aqui é o grande diferencial dela, uma placa que você não vai ter dificuldade para encaixar em nenhum gabinete, seja gabinetes grandes ou gabinetes ITX. Ela tem 14,4 centímetros e não tem conector de alimentação. Então é uma plaquinha para gerar pouco ruído, é uma plaquinha que consome muito pouca energia. Para você ter ideia, o consumo dessa placa, pessoal, varia entre 55 a 60 watts. A fonte mínima recomendada fica aí nos 350 watts, cara. É realmente uma placa que oferece uma boa performance pelo nível de consumo dela. Então, o interessante é que se você já tem uma placa um pouco mais fraca, mas você já tem uma fonte de 400, 450, você não precisa nem se preocupar com fonte. Basta trocar de placa de vídeo para ter um nível de performance maior sem precisar se preocupar com fonte de alimentação, ok? A fan dela é de 90 mm e acreditem, uma única fan já é suficiente para refrigerar essa placa. Ela trabalha a incríveis 50 graus, galera. Inclusive tem algumas 1050 Ti que não tem a fan, ela tem apenas o dissipador, parecido com aquelas GPUs low-end, por conta justamente da GPU aquecer muito pouco. O fabricante confia ao ponto de vender a placa para você sem fan, garantindo que ela vai funcionar sem problemas, cara. Olha que interessante. Saídas de vídeo, nós temos aqui uma conexão DVI, uma conexão DisplayPort, uma conexão HDMI. Parte de trás da placa nós não temos backplate, que aqui não seria necessário. Backplate geralmente é para proporcionar mais estabilidade para a placa, especialmente PCBs grandes, né? E aqui a gente tem uma plaquinha muito pequena. Galera, vamos agora desmontar essa placa, vamos conhecer o projeto dela por dentro, ok? Bom pessoal, aqui está o cooler da GTX 1050 Mini, assim como da 1050 Ti Mini, da Zotac, e vocês estão vendo que é o mesmo cooler. Então, contato aí alumínio para refrigerar a GPU, dissipar o calor dela, né? E aqui a gente tem, opa, até confundi, ó. É a mesma coisa, né? A gente tem aqui a GTX 1050, vocês estão vendo aqui a GPU. O PCB é exatamente o mesmo da 1050 Ti. Não tem diferenças aí aparentes, né? A identificação dos módulos de memória são diferentes, eu vou colocar para vocês aí. E aqui a gente tem
a capacidade de 2 GB contra 4 GB. A GPU tem uma quantidade menor de TMUs, uma quantidade menor de CUDA cores, né? Existe um SM desabilitado na 1050, por isso que ela tem uma quantidade de CUDA cores a menos. E aqui nós temos a variante GP107-300A1 e aqui a GP107-400A1, ambas fabricadas na Samsung em 14 nanômetros, diferente aí das outras Pascal que foram fabricadas em 16 nanômetros FinFET, né? Então existe uma pequena diferença. Controlador de voltagem aqui de 3 mais 1 fases, né? 3 para GPU, 1 para memória, não tem dissipação nos MOSFETs, tá? Como a placa é extremamente simples, o consumo de energia baixo não é algo muito preocupante nesse nível de projeto, ok? Bom pessoal, agora a gente vai ver a performance da placa em relação a 460 de 2 GB. Nesse vídeo, como eu falei para vocês, é o comparativo apenas das placas de 2 GB. No próximo vídeo eu vou colocar 460 de 4 GB e 1050 Ti de 4 GB num comparativo mais justo para elas. Então, 2 GB aqui, depois os comparativos com as placas de 4 GB, ok? As informações da bancária vocês conferem na descrição e nesse momento eu vou mostrar para vocês alguns gameplays gravados. Com 1050 eu gravei com Shadowplay e com 460 eu gravei com Relive, que é o software da AMD para isso, ok? Então vocês estão conferindo na tela os dados das GPUs e dos CPUs obtidos pelo Riva Tuner, MSI Afterburner e HW Info 64. Então a gente tem FPS, nós temos os dados da GPU como clock, temperatura e utilização dela, o núcleo mais usado do CPU e a utilização geral do CPU, memória de vídeo e memória RAM, ok? Então confiram aí um pouco mais dos gameplays e daqui a pouquinho eu volto para comentar com vocês os resultados. Analisando o gráfico de progresso da temperatura da GPU, nós vemos que ela é um pouco mais fria que a GTX 1050 Ti Mini, que é bastante lógico, né? Afinal, ela usa a mesma GPU, porém com recursos a menos, conforme eu falei no começo do teste. Então, 50 graus é uma média realmente muito baixa, a placa é muito fria mesmo com um cooler simplificado como esse que eu mostrei para vocês, ok? No gráfico de progresso da frequência da GPU, nós vemos que ela trabalha um clock mais estável e maior que a 1050 Ti. Isso pode soar um pouco estranho, afinal ela é mais fraca, mas essa foi a decisão da NVIDIA para balancear a performance de uma em relação à outra. Então nós temos
1050 com mais clock e menos CUDA cores, e 1050 Ti com menos clock e mais CUDA cores, que por sua vez acaba tendo mais oscilações, ok? Pessoal, eu fiz overclock nessa placa, surpreendentemente ela subiu aí até que consideravelmente bem, mesmo extraindo energia só do slot PCI Express. Eu consegui colocar essa placa em 1900 MHz na GPU e 8000 MHz nas memórias. O fator que limitou o máximo que eu pude subir foi o Power Limit, porque como vocês já sabem, a placa não tem da onde tirar mais energia, ela tira apenas do PCI Express, então você chega nesse limite de 75 watts e não pode ultrapassar ele, ok? Pessoal, vocês conferem agora a diferença de performance com a placa em estoque, em overclock no 3D Mark Fire Strike, e vocês estão vendo que o overclock deixou ela colada ali com a 1050 Ti Mini. Olha só que interessante, cara. Você faz overclock na placa, mesmo com ela sendo limitada para o overclock, e você conseguiu um nível de performance próximo à placa que custa aí entre 500 e poucos até 700 reais, né? Realmente é algo bem interessante, ok? Eu vou mostrar mais alguns gráficos para vocês, como o Steam VR Benchmark para realidade virtual. Nitidamente a placa não é indicada para isso, vocês veem que ela tem uma performance muito baixa, né? Então para VR eu recomendo uma 1060 com uma placa mais forte, apesar que VR não é a realidade do brasileiro, então não é algo que a gente tem que se preocupar por enquanto, ok? 3D Mark Time Spy DirectX 12 ela permaneceu acima da 460 e assim como o Unigine Heaven ela ficou acima. Interessante aqui que a gente vê que ela tem a performance de uma 960 entregando um consumo de energia aí pela metade. Olha só que interessante, foi a evolução aí de Maxo para Pascal, não é? Em termos de eficiência energética, ok? Então agora vocês conferem também alguns gráficos de frame time, onde o menor tempo do frame e com menos variação representa um gameplay mais fluido. Eu volto em seguida com as conclusões. Bom pessoal, vamos então às conclusões da 1050 Mini. Eu confesso para vocês, sendo totalmente sincero, que eu gostei bastante dessa placa. Ela é bastante compacta, não tem conector de alimentação, muito fria galera, 50 graus, quase não faz barulho. Poderia até desabilitar essa fan aqui, que acho que não faria muita diferença para ela, né? Realmente, mesmo funcionando, ela é muito silenciosa, bastante fria. Rodou todos os games, cara. Então, GTA V, BF1, claro que não é uma placa para rodar no Ultra, isso eu já esperava, né? Para rodar no Ultra você tem que colocar aí uma 1050 Ti no mínimo ou uma 1060, aí você roda com bastante folga no Ultra. Mas rodar no médio ela roda bem, rodar no baixo, alguns jogos ela roda bem, dá para você se divertir, cara, pagando aí cerca de R$529 nessa placa hoje. E esportes, nem preciso falar, né? CSGO roda super tranquilo, tudo no máximo, com mais de 200 frames. Dota 2 rodou super bem também, então é uma placa para você rodar todos os jogos sem gastar muito dinheiro, ok? O que acaba limitando a performance dela, em alguns casos, é a quantidade de memória. Se ela tivesse mais memória, em algumas situações ela se sairia melhor. Então ela até tem um poder de fogo bem legal, inclusive vocês viram que a gente faz overclock nela, ela chega no nível de performance da 1050 Ti, mas por ter 2 GB de memória, ela acaba ficando limitada em alguns jogos, especialmente os mais exigentes, ok? Se eu for falar dos preços desses modelos específicos, essa Redragon Power Color está custando R$445, 2 GB de memória. 1050 Mini Zotac está custando R$529, diferença de R$84, o que é bastante lógico, afinal essa placa é mais forte. Vocês viram isso em quase todos os testes, com exceção de alguns aí como Doom, né? Mas benchmarks, qualquer outro tipo de teste, gameplay, vocês viram que ela rende mais desempenho, porém custa mais, tá? Então, eu acho que o que vai definir a melhor placa vai ser especialmente o seu bolso. Você pode pagar até R$400, até R$450, você não pode pagar mais que isso. Essa placa é a melhor opção. Por quê? Você pode comprar, pagar aí R$399 nos modelos mais simples, fazer overclock e alcançar o nível de desempenho da 1050. Ponto. Essa é uma forma que você pode obter esse nível de performance pagando menos. Porém, não é todo mundo que vai fazer overclock, que se sente confortável para isso, até porque você compra PCs prontos também de lojas,
que já vem a placa e você às vezes não quer se arriscar a fazer o overclock. Então a 1050 você tem um nível de performance a mais, pagando aí cerca de R$80 nesses modelos. Dependendo dos modelos que você estiver olhando, você consegue pagar uma diferença aí de R$60, de R$50 às vezes. Que hoje você já tem 1050 por menos de R$500, ok? Então aí você decide, pessoal. Isso aí vai muito do gosto de vocês. Se vocês quiserem saber a minha opinião entre esses dois modelos, eu optaria pela 1050 Mini da Zotac. Por quê? É uma placa bastante compacta, bastante fria e bastante silenciosa. A PowerCore 460, por conta de ter uma temperatura maior, o perfil de fã dela acaba ficando um pouco mais agressivo. Então isso eu vou explorar mais no review dela, mas ela acaba sendo um pouco mais barulhenta. E essa placa você tem um pouco mais de performance, custa um pouco a mais, só que é um investimento que eu considero válido para ter uma plaquinha bastante compacta, silenciosa, fria, com mais desempenho, tá? Se você quiser investir um pouco a mais, pagar aí algo em torno de R$600, entre R$600 e R$700, 1050 Ti é a mais rápida de todas essas placas. Vocês viram isso aí nos gráficos e vão ver depois em outros comparativos que eu vou fazer. Inclusive apareceu hoje uma oferta dela por R$529, uma 1050 Ti pelo preço de 1050, 4 GB de memória, bem mais rápida, por R$529. É realmente uma bela de uma oferta, ok? E aí, entre R$700 e R$800, a minha recomendação fica com a RX 470. Tem uma placa consideravelmente mais forte que essas aqui, bem mais forte que a 1050 Ti, a diferença é de uns 40%, 50%, e tem um ótimo custo-benefício, 4 GB de memória, tem vários modelos disponíveis, inclusive eu tenho 2 modelos aqui que eu vou fazer alguns comparativos depois para vocês, ok? Então, pessoal, essa é a minha opinião, essa é a minha conclusão. Ambas são excelentes placas. Você não vai se arrepender se comprar uma ou outra, elas têm uma performance muito bacana. 1050 é um pouco mais rápida, um pouco mais cara. 460 é um pouco mais fraca, um pouco mais barata, e aí o seu bolso vai decidir o que é melhor para você, ok? Pessoal, espero que tenham gostado, deixe o seu like, se inscreve aqui embaixo se você ainda não se inscreveu e deixe o seu comentário, cara, isso é muito importante para mim, saber o seu feedback. Você tem uma 1050, você tem uma 460, diga nos comentários, vamos bater um papo sobre isso, ok? Um abraço a todos, e agora eu vou fazer alguns gameplays, se vocês quiserem, postem suas sugestões de testes aí, eu vou rodar alguns gameplays com essas plaquinhas aqui. Até mais.